Olá! Neste vídeo, conheceremos os detalhes do padrão de tela Movimentação de dados. Este padrão possui áreas similares a outras telas, tais como a seleção de dados para a escolha de critérios de filtragem, a área central, que é o grid, onde são mostrados os registros filtrados, e os botões de ação na área inferior. Porém, quando o usuário acessa o cadastro de uma movimentação, a tela apresenta características bastante distintas. Então, vamos conhecer este padrão. Assim como os demais padrões já vistos até o momento, podemos filtrar os registros e acessar o seu conteúdo dando um clique duplo sobre o registro ou apenas um clique simples, acessando a aba vertical Cadastro. O grid de movimentação de dados é o marco deste tipo de padrão de tela. Para movimentar os dados, basta utilizar as setas de movimentação, que funcionam da seguinte maneira. Esta seta movimenta um ou mais registros selecionados pelo usuário da coluna da esquerda para a coluna da direita. Esta seta movimenta todos os dados da esquerda para a direita. A penúltima seta movimenta um ou mais registros selecionados pelo usuário da coluna da direita para a coluna da esquerda. Já a última movimenta todos os dados da direita para a esquerda. Vamos ver um exemplo de movimentação de dados entre setores. O primeiro passo é incluir uma movimentação. Na aba Cadastro, inserimos uma data e selecionamos o setor de destino para onde os animais serão movimentados. Em nossa simulação, vamos movimentar os animais para o setor exemplo 3. Na área de seleção de dados, podemos escolher os setores de onde os animais serão movimentados. Por exemplo, se selecionarmos o setor exemplo 1 e clicarmos em Filtrar, teremos um total de 952 animais disponíveis para movimentação. Se acrescentarmos o setor exemplo 2 à seleção e filtrarmos, o total de animais disponíveis para movimentação aumentará a 158 registros, totalizando 1.110 disponíveis. Simulando a movimentação, além das setas de movimentação, o usuário também pode usar o próprio teclado para movimentar os dados. Vejamos, vamos iniciar a movimentação selecionando o animal 1364 e, ao invés de clicar na primeira seta de movimentação, pressionamos a tecla Enter do teclado. Veja que a seta de movimentação individual foi selecionada. Para acioná-la, basta pressionar o Enter novamente, movimentando o dado da esquerda para a direita. O usuário pode continuar usando o teclado caso queira movimentar outros animais individualmente. Após pressionar o Enter pela segunda vez, basta clicar na seta para cima do teclado para retornar a seleção ao campo da esquerda. É possível navegar entre os cadastros com as setas do teclado para selecionar o próximo registro a ser movimentado. Vamos repetir o processo Enter, Enter, seta para cima, para enviar o registro 1695 e retornar para o quadro da esquerda. Novamente usando as teclas, buscamos o registro 1718 e fazemos a movimentação. Em algumas rotinas, o grid para movimentação de dados é duplo. Neste exemplo, a tela de estação de monta, um dos grids de movimentação corresponde à escolha das matrizes a serem selecionadas para a estação de monta e o outro destina-se à seleção de touros a serem utilizados na estação de monta em questão.
Em alguns casos, o grid de movimentação de dados possui campos para preenchimento de informações. Vejamos o exemplo da tela Programação IATF-TETF. Com todos os dados obrigatórios de uma nova programação preenchidos, vamos filtrar todos os animais do banco no campo Seleção de dados. Através das setas, podemos movimentar os dados, selecionando individualmente, ou utilizando o campo Busca para localizar os animais, para movimentá-los. Números inexistentes, como, por exemplo, o número 1453, obviamente não podem ser localizados. Que tal aprendermos mais uma tecla de atalho? Ao buscarmos, por exemplo, o animal de número 1421, não é necessário usar o mouse para selecioná-lo. Basta pressionar a tecla F2 do seu teclado. Vamos procurar também o número 1943 e selecioná-lo com a tecla F2. Com estes dois animais selecionados, 1421 e 1943, vamos movimentá-los para o grid de preenchimento. Lembre-se de que a movimentação pode ser de retorno do registro. Como mencionado, neste grid de movimentação, é possível preencher dados. Neste exemplo, vamos escolher dentre opções previamente cadastradas de protocolo hormonal. Para finalizar, como já mencionado em outros padrões de tela, é necessário gravar o processo. Neste vídeo, vimos que o padrão de tela movimentação de dados facilita o trabalho quando há necessidade de transferência de dados entre categorias, estágios, classificações, etc., pois conta com uma funcionalidade prática e de simples utilização no processo de movimentação de dados. Também vimos teclas de atalho importantes. Enter, Enter, seta para cima. Esta sequência de teclas permite a movimentação individual de registros sem a utilização do mouse. F2. Quando estamos localizando um registro no campo Busca, podemos pressionar esta tecla para selecionar o registro em questão, sem usar o mouse.